Olá, olá, olá. Agora sim. Boa noite, irmãos, da paz do Senhor. Para nós também é uma alegria imensa estar aqui com vocês. A gente tem muito carinho pelo pastor Quintanilha, pela irmã Shirley, né? Dionísio é companheiro amigo de longa data, Nilda, da minha família também aqui. E é uma alegria poder estar aqui outra vez e para compartilhar um pouco, né, daquilo que Deus tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas, né? Eu sei que a gente tem essa cara de novinho assim, mas a gente já está há mais de 30 anos, né, na estrada, né? A gente vai fazer 32 anos na vida missionária. E quando saímos para o campo, né, eu tinha 26 para 27 anos, a Luciana tinha 21 anos, e de lá para cá passou muita coisa, né? A gente era praticamente dois jovens, né, sem filhos, sem muita preocupação, e hoje a gente já é avô, né, avós, né? Temos dois netinhos, e Deus tem sido fiel em todo esse tempo. Amém? A gente vai passar um vídeo, eu não sei se você quer falar agora ou depois. Tá bom. Paz do Senhor, queridos. Cada igreja, cada congregação nós temos uma história com cada uma das congregações Betéis, né? E em 2004, quando nós regressamos do Azerbaijão, Deus nos uniu à família Betel de uma forma com laços de amor, né? Então, através da pessoa do pastor Edson Kinesi, nos abraçou. Voltamos quebrados, voltamos desanimados, porque nós tínhamos um projeto de muitos anos no Azerbaijão e tivemos que abortar o trabalho. E ele, como figura da igreja, né, como responsável, nos abraçou. Então, nós sentimos o abraço de toda a igreja. E foi onde começou a nossa história com cada congregação. E nós tivemos também em outras igrejas, mas nós temos uma história aqui com a pousada muito linda, né? Porque nós tivemos o privilégio de servir na obra social aqui, fizemos um trabalho aqui, os mais antigos estiveram conosco, né? E nós fizemos uma jornada de obra social com a comunidade. E eu nunca vou me esquecer desse tempo gostoso que nós passamos aqui. E eu quero dizer para os irmãos que nós amamos muito, não é de palavras, nós amamos muito vocês. Amamos muito, nós aprendemos a conhecer cada um. Eu tenho alguns que a gente tem mais contato, uma relação mais estreita. Mas assim a gente aprendeu a amar e ver esse trabalho maravilhoso que vocês fazem e orar por vocês. Então, quero dizer para vocês que vocês também são Pastor Quintanilha, irmã Shirley, toda essa equipe que começou aqui, do zero, ano após ano. Vocês são um exemplo para nós, de missão local. E como eu compartilhei um pouquinho lá na igreja do Jardim Petrópolis, que a missão transcultural não é mais que a missão local. Porque as duas são de igual importância para o Senhor. Esse trabalho que vocês fazem é maravilhoso, que o Senhor continue fortalecendo os irmãos, levantando mais pessoas para servir nessa obra maravilhosa, porque os campos da pousada estão brancos, estão prontos, e é só ir e resgatar. Amém? Amém. Então, essa igreja é uma referência aqui. E vai ser muito mais, né? Que o Senhor possa
desafiar cada um de forma individual. Esse trabalho missionário que vocês fazem, que seja prosperado cada vez mais e que, em nome de Jesus, muitas e muitas mais vidas. O impacto que vocês têm na vida dessas crianças, desses adolescentes, que agora a gente não vê, nós vamos saber lá na glória. Lá na glória. Mas que gostoso vai ser quando a gente encontrar com crianças, ou jovens, ou adolescentes, adultos, que falaram assim: vocês fizeram diferença na nossa vida, eu estou aqui por sua causa. Amém? Amém. Então, nós, como o pastor Quintanilha disse, somos somente um vaso nas mãos do Senhor. O Senhor nos levou para lá, mas o Senhor te deixou aqui, tanto para sustentar as cordas dos que vão, como para sustentar esta obra aqui, que é uma bênção e é um exemplo, uma bênção nas nossas vidas. E só para terminar, o que eu falei também no Petrópolis, é que nós, vocês, né, o Senhor quer usar cada um de vocês para ser bênção, para ser realmente, como, por exemplo, nós, quando saímos para o campo missionário, o missionário, quando sai, o transcultural, se ele não for, primeiramente, um missionário na sua igreja local, ele não serve para servir lá fora. Irmãos, é muito sério isso. Primeiro o Senhor chama ele para servir na sua igreja local. Então, se você tem um desejo de servir, ou se você pensa, nós primeiramente servimos na nossa igreja local. Nós desenvolvemos trabalhos entre favela de São Manuel, e nas prisões, em praças, em escolas, né, Dil? O Dil já pode servir lá fora, porque já está bastante, também a gente trabalhou muito. Então, o Senhor quer que nós nos levantemos aonde estamos, que sejamos missionários onde estejamos, aqui onde o Senhor nos plantou, primeiro. Porque se nós não somos capazes de servir na nossa igreja local, não somos capazes de servir o Senhor lá fora. Amém? Primeiramente, o Senhor nos chama para servir. Então, essa é a demonstração de que somos servos, estamos preparados. O Senhor nos forjou na nossa igreja local primeiro, no campo, lá fora, de trabalho, né? Onde o Luiz já talvez vai testemunhar, primeiro, antes de sair. Amém? Foi a nossa escola. Amém. Então, louvo a Deus pela vida de cada um, se estiver orando pela minha saúde, né? Aprove o Senhor que eu vivesse um tempo mais. Então, louvado seja o Senhor, né? E quero viver para a glória dele. Amém? Obrigada. Amém. Eu vou pedir então para pôr o vídeo, não sei se é bom apagar a luz para ficar melhor. Esse vídeo tem uns 3 minutos, ele fala um pouco, ele mostra um pouco dos 15 anos que a gente está na Espanha, né? Nós, como eu falei, nós estamos 32 anos no campo. Nosso primeiro campo foi a Venezuela, depois o Azerbaijão, também tivemos um tempo trabalhando aqui no Brasil. E esse vídeo ele mostra especificamente esses 15 anos de trabalho na Espanha. Um pouquinho, só uma pincelada do que Deus tem feito nesses 15 anos. Tá bom? ¿Segura de este paso? ¿Sí? Sí. ¿No está aquí por obligación? No, ¿Nadie te forzó a estar aquí? nadie. Juliana, ¿tú crees que Jesús vino en carne, como hombre, morreu en la cruz para pagar por tus pecados? Sí, ¿Sí? ¿Crees que tú
por la fe en Cristo, eres salvo? Sí. Delante de tu público testimonio de fe, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. por ser la roca de nuestra casa, por el privilegio de llevar luz y esperanza al que está perdido. Nuestra oración es que tú seas el centro en cada temporada y que nuestro corazón no deje de amarte como la primera vez. Gracias, Jesús, por tu iglesia. En tu nombre. Amén. Amém. Então, só queria comentar com relação à juventude, né? Deus nos deu há 10 anos atrás uma estratégia de trabalho para alcançar os jovens e adolescentes, porque as igrejas na Espanha, principalmente no norte da Espanha, são pequenas, muito, muito pequenas. Então, a gente estava vendo uma necessidade de que os nossos jovens estavam assim desanimados, porque era um pouquinho de jovem aqui, um pouquinho de jovem na outra igreja. Então, nós pensamos, né, os adultos, com quem os nossos jovens vão se casar? Com quem eles vão, né, constituir família? Será que eles vão buscar na universidade, que são a maioria ateus, né? Então, a gente ficou muito preocupado com quem eles vão se relacionar, que tipo de amizade eles vão ter. Então, nós ficamos muito preocupados, e aí uma irmã da nossa igreja, eu ajudei no começo da elaboração do projeto e tudo, e nós começamos um projeto interdenominacional com as igrejinhas pequenas no norte, né, onde nós fazíamos reuniões de jovens uma vez ao mês, né? Então, cada vez era numa igreja diferente, e aí convidava os jovens das outras igrejas e se reuniam, e aí foi crescendo esse grupo. Hoje, esse grupo, a reunião, o mínimo de jovens nessas reuniões são 100 jovens. É uma bênção. E eles já têm retiro 2 vezes ao ano. Eles fazem evangelismo na praia, né? E também no parque 2 vezes ao ano. Às vezes se reúnem mais de 150 jovens na praia. É uma coisa tremenda. Eles estão ali proclamando o evangelho, cantam e fazem culto. Então,
esses jovens todos não é da nossa igreja, mas não importa, porque o importante é o fortalecimento. E desses trabalhos saíram muitos casais que hoje servem ao Senhor nas suas igrejas. Então nós louvamos a Deus e também pedir oração aos irmãos, porque a ABU, a Aliança Bíblica Universitária, ela estava parada, o trabalho na universidade. E assim, não tinha jovens, não tinha como fazer um trabalho ali entre os universitários. Então, agora nós estamos, um jovem da nossa igreja, mais outros jovens de outras igrejas estão resgatando esse trabalho. Só que tem muita empecilho que os próprios organizadores das universidades estão colocando para eles. E então eles pedem, ele me falou, me escreveu um pouco antes de viajar, pede oração para os nossos irmãos no Brasil, para que todos esses impedimentos caiam por terra no nome de Jesus, que eles consigam preencher toda a papelada, porque eles têm direitos de estar na universidade. Então, é um lugar que precisa da presença evangélica, porque sabemos como está também no Brasil, né? Então, orar não só por lá, também por aqui, porque eu sei que o Brasil também está precisando muito da presença evangélica nas universidades. Que o Senhor levante a ABU e outros ministérios que trabalham com universitários, tanto no Brasil, também como na Europa. Então, lembrar de orar para os nossos jovens. Obrigada. Amém. Eu queria ler um texto que está em Romanos, capítulo 10, o mesmo texto que eu li na semana passada, ali na sede. Eu fiz uma série de 3 sermões que vou estar pregando na conferência em São Carlos, e eu usei como tema o tema que está usando a nossa junta missionária, a JAMI, esse ano na campanha de missões, que é Anunciai o Evangelho da Paz, todos precisam ouvir. Hoje eu vou falar, o sermão eu dividi em 3 partes, né? O que significa anunciar o Evangelho, o que nós temos que anunciar e a quem, né? Então hoje eu vou falar sobre o que nós temos que anunciar. E eu gostaria de ler, então, com os irmãos, e alguns testemunhos desses que vocês viram aí do vídeo, eu vou comentar alguma coisa também, durante o sermão, e espero que não me escape nenhuma palavra em espanhol, tá bom? Mas se escapar, os irmãos entendem. Vamos ler capítulo 10, a partir do versículo 11. 10, 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Pai querido, te louvo, te dou graças, Senhor, exalto o teu nome nesta noite, Senhor, neste lugar. Ó Deus, e que nesta noite, Senhor, não se escute palavras de homens, Senhor, mas que nesta noite a tua palavra, Senhor, ó Deus, possa fluir, Senhor, neste lugar, Pai. Ó Deus, usa a minha vida, ó Deus, vida frágil, Senhor, usa como instrumento de glória, ó Deus, nas tuas mãos, para que a excelência do louvor seja totalmente tua, Senhor.
e que o teu nome seja engrandecido no nome de Jesus. Amém. Então, eu quero, usando esse texto, falar um pouco o que é que nós temos que anunciar. Qual é a mensagem que eu, como cristão, que você, como cristão, tem que levar ao mundo perdido? Para mim, essa resposta é muito simples, e creio que para todos, o que eu tenho que levar é o Evangelho da paz, as boas novas da salvação em Cristo. Foi isso que o Senhor nos chamou para anunciar, nada mais e nada menos. Eu não tenho que levar nenhuma bagagem cultural ou ideológica, nem minhas convicções políticas. Eu tenho que levar somente as boas notícias da salvação em Cristo. Este é o Evangelho. Amém? Jesus, quando enviou os seus discípulos de 2 em 2 para anunciar o Evangelho nos povos, nos vilarejos, Ele mandou que eles não levassem nenhuma bagagem, que eles fossem livres e totalmente dependentes dEle. E o mesmo serve também para nós hoje, irmãos. Nós temos que ir sem bagagem, sem a nossa bagagem cultural, sem a nossa bagagem ideológica ou política. Nós temos que ir somente com a bagagem de Cristo, somente com o Evangelho de Cristo. E antes de seguir, eu queria expor alguns erros comuns que muitos cometem e qualquer um de nós também podemos cometer ao levar o Evangelho. Um dos primeiros erros que quero destacar aqui é teologizar a mensagem da salvação, roubando a sua simplicidade e a sua eficácia. Temos que incentivar e deixar que os novos convertidos desfrutem do primeiro amor, como crianças que ganham um pote de sorvete, e não roubar deles a sua alegria com preceitos teológicos que mais confundem do que edifica. Predestinação, eleição, livre-arbítrio, todas essas coisas, irmãos, são temas periféricos. Não são essenciais na proclamação do Evangelho da paz. Centremos no que realmente é importante. E o que realmente é importante, irmãos, é resgatar as almas perdidas. Isso é importante. É isso que nós temos que nos centrar, é isso que nós temos que levar para as pessoas. Às vezes eu vejo as pessoas fazem do Evangelho, parece que algo muito complexo, algo difícil de entender. Irmãos, o Evangelho é simples. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Amém? O Evangelho é simples, irmãos. Nós complicamos, às vezes, com coisas, com preceitos teológicos, que não tem nada a ver. O apóstolo Paulo, quando ele foi em Corinto, uma cidade totalmente depravada, em 1 de Coríntios 2, do versículo 1 ao 5, ele diz o seguinte: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Se tinha alguém, se tinha um apóstolo que podia vangloriar-se da sua sabedoria, da sua teologia, do seu conhecimento, esse alguém era Paulo. Falava pelo menos 3 idiomas, foi criado aos pés de Gamaliel, o maior dos mestres judeus. Mas ele diz claramente aqui que quando ele foi em Corinto, ele falou: eu não quis saber de nada disso. Não usei ostentação de linguagem ou de sabedoria, não falei de filosofia.
A única coisa que eu quis saber entre vocês é de Jesus e este crucificado. Porque ele não queria desviar, ele não queria que a atenção deles fosse para ele, para a pessoa dele, mas que a atenção deles estivesse em Cristo. E esse, irmãos, infelizmente, é um dos grandes erros que eu tenho visto ultimamente muitos cometerem. Outra coisa que podemos, especialmente este erro, muitos missionários cometem, é levar minha cultura, os meus costumes, como se fosse parte do Evangelho. Este é um erro comum no campo missionário. O missionário chega no campo e, sem perceber, começa a agir e querer que as pessoas ajam como brasileiros, quer que os cultos sejam como no Brasil. Quando ele evangeliza na rua ou no trabalho, ele quer que as pessoas reajam como reagem aqui no Brasil, e aí se frustra, porque elas têm outra cosmovisão, têm outros costumes. Para evangelizar, irmãos, seja aqui ou na China, temos que ser perceptivos e sensíveis às necessidades das pessoas, temos que contextualizar-nos no que é possível e, principalmente, deixar-se guiar pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Muitos americanos, quando chegaram aqui no começo, quando o Evangelho chegou aqui, eles trouxeram, infelizmente, não apenas o Evangelho, eles trouxeram a cultura deles também, a liturgia deles, a maneira de cultuar em seu país. E muitas vezes nós reproduzimos este mesmo erro lá fora. Inclusive, quando eu estava na missão Kairós, os missionários lá no Peru nos comentaram que ali no Peru havia aberto uma igreja, bom, eu não queria falar o nome, eu tenho que falar, senão vocês não vão entender. O Brasil para Cristo, no Peru. Pelo menos eles deveriam ter posto o nome, o Peru para Cristo, não? Então as pessoas vão e levam na sua bagagem a sua cultura. Eu me lembro que quando chegamos ali na Espanha e, como a minha esposa disse, né, no tempo, a nossa escola, né, a minha principal escola, irmãos, não foi seminário, nem os vários treinamentos missiológicos que nós passamos, ou linguísticos. A minha escola foram as ruas de Bauru, foram as praças de Bauru, foram os presídios, as escolas aqui de Bauru. E o Dionísio, ele sabe disso, nós tínhamos um grupo aqui, o Boas Novas, que nós fazíamos evangelismo nas escolas, fazíamos evangelismo nas prisões, ao ar livre. Foi ali que eu aprendi, foi ali que eu fui forjado. E eu lembro que em quase todos os lugares que a gente ia, inclusive nas escolas, a gente ia lá, pregava, dava testemunho. Quando o Dionísio começava a dar o testemunho dele, não tinha um que não chorava, não? Eu já vi professoras vir à frente e entregar a vida para Cristo. E um chega lá na Espanha, pensa que vai acontecer a mesma coisa. Eu lembro quando eu saí pela primeira vez para evangelizar, de cada 10 folhetos que eu tentava entregar, apenas 1 ou 2 aceitava. As pessoas nem pegavam. E quando eu pegava e via do que era, falava assim, isso não me interessa. E fora aqueles que eram mal educados. E diante disso, o que você vai fazer? Não, essas pessoas são mal educadas, essas pessoas são grosseiras. Irmãos, é a cultura deles, é o que eles estão acostumados. E nós, irmãos, temos que ter a sensibilidade. Hoje, graças a Deus, a Espanha mudou muito. Hoje em dia, ao contrário, quando eu saio para evangelizar, de cada 10 folhetos que eu entrego, apenas 1 não aceita. As demais aceitam. E hoje em dia, inclusive, quando eu vou evangelizar, eu entrego um folheto e eu sempre digo, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida. E as pessoas, antes, se eu falasse isso, eu era capaz de levar uma bofetada. Mas hoje as pessoas ouvem, e algumas inclusive agradecem. E algumas, inclusive, perguntam de que religião somos. Deus está fazendo a obra ali também, irmãos.
mas nós temos que levar o Evangelho, não a nossa cultura. Tem um caso interessante no livro de Atos. Felipe, ele estava num grande avivamento espiritual. Depois que houve a perseguição sobre a igreja que estava em Jerusalém se dispersou, e cada um foi para um lado, e diz que aqueles que foram dispersos por causa da perseguição, eles começaram a pregar o Evangelho para onde eles iam. E Felipe, não o apóstolo, né, um dos diáconos, ele foi para Samaria e começou a pregar o Evangelho em Samaria. E estava acontecendo um grande avivamento, diz que Deus estava operando ali. Muitas pessoas estavam crendo no Evangelho, pessoas estavam sendo curadas, endemoniados, sendo libertos. E de repente, no meio daquele avivamento, Deus tira Felipe dali. E fala para Felipe, eu vou te enviar, quero que você vá para o caminho do deserto. E ali está um alto funcionário da Etiópia. E Felipe foi enviado para pregar para uma só pessoa, para um só homem, para o eunuco que estava ali. E quando ele chegou ali, aonde estava aquele homem sentado em sua carruagem, havia viajado mais de 3.000 quilômetros. Se você pegar no mapa, põe aí no Google Mapa, vê quanto dá da Etiópia até Jerusalém. Diz que esse homem tinha ido em Jerusalém para adorar. Ele tinha sede de Deus. Ele anelava por Deus. Havia escutado falar de Jeová, mas ele não conhecia todo o Evangelho. Inclusive ele havia comprado uns pergaminhos e voltava para casa. Não sei quantos meses ele ia tardar nessa viagem, uma viagem perigosa, e ele estava lendo o profeta Isaías, capítulo 53. E então Felipe tem essa sensibilidade, se aproxima do carro, escuta o eunuco ler esse texto e lhe pergunta: compreendes o que está lendo? Você consegue compreender? Você entende o que você está lendo? Perguntou para ele. Ele disse: como vou entender se alguém não me explicar? E quantas pessoas, irmãos, que estão aí fora, talvez algumas trabalhem com você, que não conseguirão entender o Evangelho se você não explicar. Muitas pessoas dizem: não, mas esse de falar, de testemunhar, isso não é comigo, porque eu sou muito tímido. Ah, mas eu dou bom testemunho. Excelente, perfeito, mas não está completo. Se você apenas dá bom testemunho, mas se você não anuncia o Evangelho, está incompleto. É uma cadeira que está faltando uma pata. Está incompleto. Na Espanha, os espanhóis pensam que a única igreja que existe é a Igreja Católica. Eles não têm a mínima ideia, na sua maioria, do que é ser um evangélico. Quando você fala de igreja, automaticamente na cabeça deles vem a Igreja Católica. Eles só conhecem a Igreja Católica. Toda vez que eu vou falar quem eu sou, eu tenho que explicar, eu tenho que ir lá em Martinho Lutero, tenho que explicar o que aconteceu na Reforma, porque eles não conseguem entender. Eles nem sabem que existe uma igreja evangélica na sua maioria. O apóstolo Paulo, ele procurava adaptar-se ao máximo possível aos costumes dos lugares aonde ele levava o evangelho, mas isso também é importante, irmãos, sem negociar os princípios da palavra de Deus. Em 1 de Coríntios, capítulo 9, do 19 em diante, ele diz: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos,
com o fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Vou repetir essa última frase. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Essa era a meta, era a maneira, o modus operandi de Paulo. E como disse Paulo neste versículo, tudo o que ele fazia era por causa do Evangelho. Era para a expansão do reino de Deus neste mundo. Era para cooperar com o Evangelho, porque ele reconhecia que o poder para resgatar os perdidos e transformar vidas estava no Evangelho. Não nele, não em sua sabedoria, não na sua oratória. O poder para transformar as vidas, irmãos, está no Evangelho. Amém? E Paulo reconhecia isso, ele dizia, tudo eu faço. Paulo se considerava um cooperador do Evangelho. O Evangelho que era o principal, ele era apenas um cooperador com o Evangelho. Em Romanos 1,16 ele diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, esta é a mensagem que nós temos que levar. O Evangelho, esse Evangelho aqui que Paulo está afirmando, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Porque como Paulo também diz em 1 Coríntios 1:21, porque agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação do Evangelho. Irmãos, quando levamos o Evangelho, não levamos só palavras e promessas. Quando levamos o Evangelho, não levamos apenas uma bonita teologia, muito menos uma nova religião. Quando nós levamos o Evangelho, nós levamos o poder de Deus que transforma vidas, levamos a esperança para os desesperançados, levamos água viva aos sedentos, levamos o maná do céu para os famintos, levamos palavra de vida eterna, levamos a luz para aqueles que estão em trevas, irmãos. Quando levamos o Evangelho, grave bem isso, é essas coisas que você está levando. Você não está levando uma nova religião, uma religião melhor que a católica, uma religião melhor que o islamismo, não. Você está levando o poder de Deus, a graça de Deus para as pessoas, o maná do Senhor. Isaías 62 diz, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. A escuridão continua cobrindo os povos, ou não? Quando olhamos as nações aí fora, irmãos, quando olhamos a nossa própria nação, o que está ocorrendo na nossa própria nação, nós não conseguimos ver outra coisa que não seja escuridão. As trevas continuam cobrindo os povos, mas sobre ti, sobre mim, aparece resplandente a glória do Senhor. Amém? Porque a própria palavra do Senhor diz que nós somos luz neste mundo e sal. Por isso nós temos que brilhar essa luz, a luz do Evangelho, a luz de Cristo. Amém? Quando levamos o Evangelho com fidelidade, o Espírito Santo nos respalda e nos capacita. O Espírito Santo, irmãos, coopera conosco, como ele cooperava com Paulo e com os discípulos de Cristo. Quando nós somos fiéis, irmãos, grave bem isso, a promessa de Deus está em nossa obediência e fidelidade. Se você quer ver a bênção de Deus na sua vida, seja fiel a Deus, seja obediente a Deus, e você vai ver que Deus vai cooperar com você, que as coisas de Deus vai acontecer, que você vai ver
milagres de Deus acontecendo na sua vida e no seu ministério, porque Deus é fiel, irmãos, porque Deus coopera conosco. Amém? Marcos 16, 20 diz: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Agora escuta bem: cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. É interessante que antes Paulo diz que ele era cooperador com o Evangelho. Agora aqui ele está falando que o Senhor cooperava com eles. Aonde eles iam, o Senhor, diz aqui que o Senhor cooperava com eles e confirmava a palavra, o Evangelho que eles pregavam. E é o mesmo que passa conosco, irmãos. Por isso, queridos irmãos, temos que levar o Evangelho enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém poderá trabalhar, disse Jesus. O mundo está cansado de tanta filosofia vazia, de tantas ideologias que mais escravizam e oprimem, que liberta, de religiões mortas. O que o mundo busca e anela sem saber é o Evangelho de Cristo. E só o Evangelho de Cristo pode oferecer o que as pessoas buscam sem saber. Só você e eu podemos dar o que o mundo aí fora busca, porque nós fomos escolhidos, irmãos, para ser os dispenseiros da multiforme sabedoria de Deus. Numa pesquisa recente, feita em vários países da Europa, diz que os jovens e adolescentes europeus são os que mais estão se convertendo ao Evangelho. E aí vários vídeos aí nas redes sociais mostrando grandes avivamentos ocorrendo em países onde o ateísmo prevalece, como na Noruega, como na Finlândia, na Alemanha, em vários países europeus. Tem vídeos aí na internet, milhares de jovens se reunindo ao ar livre para orar, para invocar ao Senhor, para evangelizar. E essa pesquisa diz que na Europa, os que mais estão se convertendo atualmente, especialmente da idade de 25 anos até 35 anos, são jovens. Porque muitos destes jovens estão tateando na escuridão em busca de uma luz. No meio de toda essa incredulidade, de todo esse ateísmo, existem muitos jovens aí tateando, buscando uma luz. Esta jovem que vocês viram aí no vídeo, que eu estava batizando, né, que vocês ouviram e tal, essa jovem, eu pus ela como destaque, né, porque os irmãos puderam ver aí que nesses 15 anos, apenas nessas duas igrejas que nós pastoreamos personalmente, a igreja em Vitória e em Basauri, nós batizamos mais de 70 pessoas. Se nós somamos as congregações que nós temos, tranquilamente passamos de 100 pessoas. Mas eu destaquei essa jovem, porque essa jovem é basca. E para que um basco se converta a Cristo é muito complicado. Se para um espanhol é difícil, um basco mais ainda. E essa jovem, ela chegou à igreja, e aí eu vejo como Deus atua. Ninguém pregou para ela. Ela foi criada desde que nasceu no ateísmo. Seu pai, sua mãe eram ateus e são ateus até hoje. E ela cresceu nesse ambiente onde Deus não existia, que não cria em Deus. Mas essa jovem, ela se interessava pela língua inglesa e ela começou a estudar o inglês por conta própria. E ela via filmes em inglês. E ela começou a ouvir muita música em inglês e principalmente ela era apaixonada por música country inglesa. E começou a escutar músicas country, mas não músicas evangélicas. Mas nessas músicas country americanas, muitas delas falavam de Deus. E isso começou a chamar a atenção dela. Por que nessas músicas se falava tanto de Deus? E ela se interessou por Deus e foi pesquisar na internet algo sobre Deus. E aí isso foi abrindo o seu interesse para conhecer a Deus. E aí ela foi pesquisar na internet se existia alguma igreja
e também lá na internet falava muito de igrejas evangélicas e tal, igrejas protestantes, ela só conhecia a igreja católica, e ela foi pesquisar lá no Google se tinha alguma igreja protestante ou evangélica na cidade que ela morava em Basauri, mora em Basauri, e ela nos encontrou por internet, e um culto de oração, ela chegou lá no culto, um pouco tímida, com a cabeça ali na porta, e nós convidamos ela para entrar, ela entrou, e participou do culto de oração, mas veio com muita sede de Deus, e em pouco tempo foi discipulada, foi batizada, e está servindo ao Senhor, amém? Como aquele eunuco, que viajou mais de 3.000 quilômetros, para ir a Jerusalém adorar a Deus, um Deus que ele não conhecia em essência, mas que estava tateando no meio da escuridão, e Deus tira um dos seus servos que estava numa campanha. Hoje em dia, quem que vai tirar alguém de uma campanha que está dando, que milhares de pessoas estão se convertendo, e Deus falou, você vai pregar para uma pessoa só, e enviou Felipe para pregar para aquele eunuco. Irmãos, nós não sabemos a maneira de Deus agir, Deus age da maneira que Ele quer, Deus é o que move as peças no tabuleiro, irmãos. Ele põe uma aqui, Ele põe outra ali, Ele põe outro lá. Hoje na Espanha, eu creio que eu falei isso sábado passado, a maioria das igrejas evangélicas na Espanha só estão abertas hoje, irmãos, por causa dos imigrantes, por causa da imigração que houve desde uns 20 anos atrás, quando começou uma grande imigração para a Espanha, especialmente imigração latina, de países aqui de América Latina. Se não fossem esses imigrantes que estão em muitas igrejas espanholas hoje, estaria fechada. Mas Deus moveu peças daqui. E não pensa que esses imigrantes foram lá, não, vou lá para ser missionário, não, eles foram lá para ganhar vida, foram lá para conseguir trabalho, foram lá para ter uma vida melhor que a vida que eles tinham aqui, mas eles nem sabiam que Deus estava levando eles para lá, porque Deus tinha um propósito através deles, e muitos desses que foram para trabalhar lá, hoje são missionários. Eu mesmo ordenei 3 dessas, vocês viram aí 4 pastores que ordenamos nesse tempo. 3 desses pastores que ordenamos, eles não foram lá como missionários, não, irmãos, eles foram lá, um é brasileiro, outro é colombiano, outro é equatoriano. Eles foram lá para ganhar vida. Mas Deus tinha um plano na vida deles, Deus alcançou, eles foram lá, e a maioria desses que vão lá não são crentes, mas chegam lá, se convertem. Aqui em seus países eles já foram pré-evangelizados. Escutaram alguma coisa, alguns quando era criança, era levado, arrastado para a igreja pelos pais. E eu lembro de esse casal também me marcou, um casal de brasileiros. Eles são de Osasco, São Paulo, e eles foram para a Espanha. E quando ele chegou na Espanha com a esposa grávida, eu comecei a perguntar para eles, falei, vocês já eram crentes lá no Brasil? E ele falou, não, mas quando eu era criança, a minha mãe me obrigava a ir para a igreja, me arrastava para a igreja, eu ia. E quando não era minha mãe, era minha tia, mas eu nunca me converti, eu nunca me entreguei a Cristo. Ele falou, mas quando eu estava vindo para a Espanha, quando o avião começou a sobrevoar Portugal, ele disse, começou a me dar um pânico, uma angústia muito grande. E a única coisa que eu pensava em minha mente, quando esse avião pousar, eu vou buscar uma igreja, e eu vou entregar minha vida para Cristo. E ele chegou ali na nossa igreja, com a esposa grávida, se entregaram para Cristo, foram discipulados, foram batizados, estão servindo ao Senhor. Muitos chegaram assim, irmãos. Deus
tem a forma de fazer as coisas, de mover as peças. Amém? Porque o Evangelho tem poder para transformar vidas. Quando aquele mendigo, antes de seguir, até que hora eu posso ir, pastor? Não sei se eu já passei da hora, se não. Eu estou acabando. Eu estou acabando. Então tá bom. Então eu vou ficar aqui até meia-noite aqui. Quando aquele mendigo, na entrada do templo, na porta chamada Formosa, estava ali quando João e Pedro subiram ao templo para orar, estava aquele mendigo ali pedindo esmola, e Pedro olhou dentro dos olhos daquele mendigo e disse: eu não possuo nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Meus queridos irmãos, o Evangelho de Cristo, o poder do Espírito Santo, somente você e eu podemos dar para as pessoas. Deus nos deu a administração dessa graça para com os perdidos. O governo, as ONGs, podem ajudar com recursos econômicos, porém repartir o dom da salvação com os homens, somente você e eu podemos fazer. É tarefa minha e tarefa sua. O Senhor nos deu este encargo, essa responsabilidade, irmãos. Se nós não somos bons administradores nessa graça, as pessoas deixarão de receber essa graça da salvação, irmãos. É o que Pedro disse: não tenho ouro, não tenho prata, mas ele tinha o Evangelho, o poder do Espírito Santo. Ele disse: o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Quantos mendigos espirituais você conhece, querido irmão, querida irmã? Quantos mendigos de amor, de atenção, de perdão, de salvação, cruza o seu caminho todos os dias, quando você vai para o trabalho? Talvez você tenha que prestar mais atenção. Talvez você tenha que erguer os olhos para ver os campos brancos, as pessoas, e oferecer o que só você pode oferecer a elas como dispenseiros do Senhor. O Evangelho da cruz, o Evangelho da paz, o Evangelho da salvação, o Evangelho do poder de Cristo que transforma vidas, pois esse é o Evangelho que nós devemos anunciar. Amém? Esta é a mensagem, este é o Evangelho que nós devemos anunciar. Na Espanha existem mais de 7.000 cidades e povoados sem nenhuma igreja evangélica. Na Espanha existe 8.200 e algo municípios. Desses 8.200, mais de 7.000 não tem nenhuma igreja evangélica. Eu não estou falando de igreja batista, estou falando de igreja evangélica, Assembleia de Deus, presbiteriana, igreja que for, não tem. Na Espanha, 43% da população se declaram não religiosa. E destes 43%, 11% se declaram indiferentes. Dá igual se tem, se não tem. 32% declarou não crer em nada. Somente 44% da população espanhola disseram crer em Deus ou em uma força superior. Aqueles que creem no Deus da Bíblia, esse Deus que nós cremos, desses 44%, são 23%. Os outros declaram que creem em uma força superior, um tipo de Deus, mas não propriamente nesse Deus da Bíblia. O estado da Catalunha e o País Basco são os dois estados com maior número de ateus e de agnósticos. Na Catalunha são 51%, no País Basco 47%, onde nós trabalhamos, se declaram ateus ou agnósticos. Porém, a boa notícia, e quero terminar com essa boa notícia, é que nos últimos 2 anos, a porcentagem de ateus e agnósticos diminuíram quase 3%. Mas 3% é pouco. Não, irmãos, não é pouco. Não é pouco. E principalmente diminuiu entre os jovens, como eu disse, de 25 a 35 anos.
Deus está operando, irmãos. O vento está soprando, começou a soprar na Europa. E eu peço que os irmãos continuem orando para que o vento do Espírito continue soprando naquele continente considerado pós-cristiano, pós-cristão, para que o Evangelho, esse Evangelho que transforma, esse Evangelho de poder, possa chegar em cada rincão, em cada povoado daquele país. Amém? E essas 7.000 municípios possam ter pelo menos uma igreja, onde a luz de Cristo brilhe e onde o Evangelho da salvação seja pregado. Amém? Aleluias. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra não volta vazia, Pai. Ó Deus, que a Tua palavra prospere, que a Tua palavra, Senhor, cumpra o propósito, Senhor, que o Senhor tem em cada vida, em cada coração, Senhor, aqui, Pai. E que esta igreja, ó Deus, seja realmente despertada, Senhor, e que esta chama não se apague nunca, Senhor. Ó Deus, da proclamação do Teu Evangelho, Pai. Ó Deus querido e santo, para que não apenas, Senhor, este bairro, não apenas a Pousada, a Vila São Paulo, Senhor, mas até os confins da terra, Senhor. Ó Deus, a Tua luz possa brilhar através desta igreja, Senhor. Ó Deus, eu coloco na Tua presença também, ó Deus, o pastor Quintanilha, a irmã Shirley, Senhor, todos os pastores e líderes desta igreja, Senhor. Que o Senhor os abençoe, Senhor, a cada dia, Pai. Que a Sua glória resplandeça sobre eles, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Amém, amados? Eu brinquei aqui com o pastor aqui, se vê alguém dormindo aí, né, aí eu podia encerrar, mas foi assim mais para descontrair os irmãos, eu vi que todos achou graça, né? Mas o importante é nós ver aqui, realmente que Deus não para de treinar os seus filhos, né? Sempre trabalhando para essa missão ser feita e alcançar as almas perdidas, né? Então a gente vê aí a forma de trabalho, isso como tem assim grande diferença, e tudo isso que nós ouvimos aqui foi por um mestre que nos deixou essa lição, o apóstolo Paulo, né? Que nos mostra como trabalhar, né? Mas eu gostaria que a irmã missionária Luciana viesse aqui ainda para nós estarmos orando pelo casal, né? Sabemos que é difícil, é um desafio, porque quando uma alma se rende aos pés de Jesus, a Bíblia diz que é uma festa no céu, mas o inferno se levanta contra, né, e quer impedir, né? Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar em pé e nós estarmos orando pelo casal, pela sua família, pelo seu trabalho, pelo seu ministério que Deus tem chamado para essa obra, né? Pai querido, não há ninguém que conheça mais do que o Senhor. O Senhor sabe todos os passos que os teus filhos têm dado ali, nesta obra, para alcançar as almas, ó Pai. Isto tenho convicção, pelo amor que eles têm por esta obra, muitas lágrimas, muitas noites, eles estão aí implorando ao Senhor, para que o Senhor socorre essas almas, e dê a eles também o livramento, Pai, e que o Senhor, ó Pai, continua usando, para que outras portas sejam abertas ali também, para que almas venham se render aos teus pés, e venham confessar com suas bocas que Jesus Cristo é o Senhor, que o Senhor faça esta obra, Senhor, ó Deus, porque os teus filhos foram ali, não foram enviados apenas pela igreja, mas foi o Senhor quem abriu as portas para eles estarem ali, Senhor.
Sabemos que quando chegaram ali, encontraram grandes dificuldades. E ainda eles passam por essas dificuldades. Mas o Senhor tem honrado a fé dos teus filhos. E tem o abençoado, que tem acrescentado almas, Senhor. Vidas, ó Deus, obreiros, companheiros, para estar ali naquela obra. E que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Luiz, a vida da Luciana, seus filhos que estão, ó Deus, ali naquele país. Que o Senhor guarda onde eles estiverem agora, esteja com eles, presente em suas vidas, e que Deus esteja levantando ali, Senhor, um povo que faz diferença, porque é um povo que anda na luz do Teu Evangelho. Que o Senhor abençoe, Pai, e direciona eles por onde eles passarem, que eles sejam como um bom perfume de Cristo que exala em todo lugar. Que o Senhor assim seja com Teus filhos. Nós queremos abençoá-lo, em nome de Jesus. Amém e amém. Pai querido, obrigado também por estas palavras que o Teu servo usou aqui, pela ministração da Tua palavra, e pedimos que isto venha cair em boa terra e produzir em nós transformação, mudanças, para que, ó Deus, este lugar também seja o lugar que almas venham se render aos Teus pés. Que o Senhor esteja derramando da Tua graça, da Tua unção e do Teu poder do Espírito Santo de Deus. Agora, Senhor, nós vamos ter um momento de comunhão também, ainda após esse encerramento. Mas que assim nos despede com a Tua graça e com a Tua paz, e que o Espírito Santo de Deus continua trabalhando no coração da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, amados. Obrigado. Obrigado, minha irmã. A igreja pode se assentar. Não sei se o pastor Douglas está aí, tem um recado para passar, quer avisar alguma coisa, pode, faz favor. O pastor Douglas vai estar passando aí, avisando aos irmãos. Agradeço a todos os convidados, os visitantes, que Deus abençoe a todos vocês, viu? Bem-vindo. Amados, só lembrando, vamos participar da cantina, vamos ter bolos ali feitos pelas nossas irmãs cuidadosas, zelosas, tem também um caldinho ali e cachorro quente, amém? Vamos prestigiar o trabalho das irmãs.